Olá, hoje eu decidi falar sobre as legiões romanas, né? Então eu fiz algumas anotações aqui e vou falar. Primeiro eu vou dizer sobre as origens, depois sobre a hierarquia, depois sobre o armamento e depois as subdivisões da legião romana. A legião romana era o exército da civilização romana, como o próprio nome diz. Era a maior unidade, composta entre 5.000 e 3.000 homens. A origem dela foi na monarquia romana, no Reino de Roma, na primeira fase, antes mesmo da República e do Império, que era um dever patriótico de todo soldado romano. Que todo soldado romano, não, todo homem romano adulto deveria entrar em combate para a defesa de Roma, em caso de guerra. E assim foi a origem. A hierarquia da legião romana era o pretor, ou general, que liderava todas um agrupamento de legiões. Depois era o legado, que liderava a legião. Depois o tribuno militar, que liderava 10 legiões, ou um coorte. Não é um corte, é um coorte, com dois Os. E daí vinha o centurião, que liderava uma centúria, que eu já vou explicar o que é centúria, o próprio nome diz, mas depois eu explico. E tinha os suboficiais, que dirigiam os serviços gerais. Depois tinha os alferes também, não eram alferes o nome, mas que seguravam as bandeiras das legiões, com o número e o nome. E também haviam os... Ah, sim, os imunes e os munífices. Os imunes eram os soldados rasos que não faziam determinadas funções. E os munífices eram os que faziam todo tipo de função, né? A mais baixa hierarquia da legião romana. Deixa eu ver um negócio aqui. E agora os armamentos, que é uma parte bastante interessante das legiões romanas. Que eles tinham uma armadura, né, com subdivisões, e usavam alguns armamentos, como o escudo, aquele escudo retangular, que se vê em muitos filmes, a gládio, né, que é muito famosa, que é uma espada curta romana. E os pilos, que eram dardos ou lanças de arremesso. Daí haviam a asta, que era uma lança normal. Também, além disso, tem as subdivisões da legião romana. Tinham as legiões, que é composta, como eu disse, entre 3.000 e 5.000 homens. Perdão, 3.000, realmente, perdão, 3.000 e 5.000 homens. Daí tinha o corte, que eram 10 divisões de centúrias. E a centúria, que era a unidade básica do Império Romano. Do Império Romano, não, da Legião Romana. Que eram entre 80 e 100 homens. 100, por isso centúria, né? E daí tinha os centuriões que as lideravam. Além disso, tudo que eu falei, os legionários eram cidadãos romanos de fato. Só os cidadãos romanos poderiam ser legionários. Mas além disso, existiam os auxiliares, que eles compunham as outras funções na legião. Os legionários cidadãos romanos, eles eram infantaria pesada, com armadura e armamentos como espada, lança, dardos e etc. Eles eram os cidadãos romanos que marchavam, infantaria pesada. O resto, como cavalaria, arqueiros, etc., era composto pelos povos dominados que participavam da legião. Eles participavam por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão. Eles, se trabalhassem por 20 anos, ou me perdoe se eu estiver errado, eles ganhavam a cidadania romana. Daí eles podiam se tornar legionários e crescer na hierarquia. Os, é, esses auxiliares, como eu já disse, eles não eram cidadãos romanos, eles geralmente eram etruscos e outros povos ao redor de Roma. Bom, eu acho que eu já terminei o vídeo por aqui e eu vou acabando, né? Eu já expliquei e eu acho que eu vou postar vídeos quinzenalmente. Eu ainda não sei, ainda tô meio... Não sei muito bem não sei como eu vou gravar os vídeos. Eu não faço roteiros, eu meio que pincelo por cima e faço do modo que eu quero falar. E aqui está acabado e alia jacta est, que seja o que a sorte quiser.